Robert De Niro, Leonardo DiCaprio. Tem um padrão aí. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E continuando o nosso especial sobre Martin Scorsese e colaborações, agora a gente vai falar sobre o trabalho do Scorsese com o Leonardo DiCaprio, dando início aqui com O Aviador, filme de 2004 sobre a vida do Howard Hughes. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, agora para falar um pouco sobre Leonardo DiCaprio com o Martin Scorsese, começando pela segunda colaboração da dupla. Eles já tinham trabalhado juntos em Gangues de Nova York de 2002, que foi um grande projeto de épica escala para o Martin Scorsese, e eu sinto que essa parceria é essencial para os rumos que o Leonardo DiCaprio toma como ator de agora em diante. Mas a história por trás do Aviador volta bastante no tempo e nem é do Martin Scorsese a iniciativa de chamar o Leonardo DiCaprio, mas justamente o DiCaprio que convida o Scorsese para dirigir o filme nesse projeto que literalmente volta para os anos 80, porque o Howard Hughes, essa figura famosa, controversa e muito icônica da história dos Estados Unidos, é um cara que já tentaram fazer muitos filmes ao longo dos anos. Uma das primeiras pessoas que tentou levar a história do Howard Hughes para o cinema foi o Warren Beatty nos anos 80, quando ele escreveu um roteiro que ele pretendia dirigir e estrelar como o próprio Howard Hughes. É um projeto que ficou anos no chamado inferno de desenvolvimento e que só acabou saindo, ele se transformou na verdade, no filme Regras Não Se Aplicam de 2016. E ao longo dos anos a gente teve uma verdadeira batalha de estúdios e cineastas que tentariam esboçar algum projeto sobre o Howard Hughes. Primeiramente, a Disney tinha um projeto onde o Brian De Palma dirigiria o Nicolas Cage como Howard Hughes, mas esse filme nunca saiu do papel. Alguns anos depois, a Universal Pictures tentaria desenvolver seu próprio projeto de Howard Hughes, agora contando com os irmãos Hughes, né, o nome já diz tudo, que trariam o Johnny Depp no papel do Howard Hughes. Mas a Universal acabou por não levar o projeto adiante, porque a própria Disney já tinha começado a desenvolver seu próprio projeto, que viria a se tornar anos depois O Aviador. E a outra pessoa que a gente sabe que tentou desenvolver o filme do Howard Hughes foi o próprio Christopher Nolan, né, o diretor aí de Oppenheimer, que por muito tempo disse que o roteiro sobre o Howard Hughes era a melhor coisa que ele já tinha escrito, era um projeto que envolveria os últimos anos da vida do Howard Hughes, um período bem dark, bem complicado, e ele queria o Jim Carrey para interpretar o Howard Hughes. Ele ia levar esse projeto adiante, só que ele desistiu justamente porque a Disney e a Miramax tinham anunciado o desenvolvimento do Aviador, que seria dirigido pelo Martin Scorsese. Mas eu ainda espero que um dia o Nolan tire esse roteiro da gaveta, viu? Mas agora, falando especificamente sobre o Aviador, é um projeto que tá na Disney através do braço da Miramax, antes deles terem vendido a empresa anos depois, onde o roteirista John Logan parte do livro Howard Hughes, The Untold Story, e um projeto que teria o diretor Michael Mann e o Leonardo DiCaprio estrelando como Howard Hughes. Porém, quando O Informante do Michael Mann é um fracasso de bilheteria, apesar de ser indicado a vários Oscars, a Disney resolve puxar o freio no projeto do Aviador e passa o projeto adiante, com a New Line Cinema rapidamente entrando e a Warner Bros. Também em coprodução para distribuir o filme em alguns mercados. O Michael Mann acaba se interessando por outros projetos, especialmente o Ali, que ele faria com Will Smith, e vem do próprio Leonardo DiCaprio a ideia de chamar o Martin Scorsese para dirigir o filme. Com um orçamento de 167 milhões de dólares, as filmagens acontecem entre julho e novembro de 2003, com o filme finalmente chegando aos cinemas em dezembro de 2004. Todo esse esforço aí resultando, para mim, num dos pontos altos da parceria do Scorsese com Leonardo DiCaprio. A história do filme segue o jovem bilionário Howard Hughes, vivido por Leonardo DiCaprio. Enquanto quebra recordes com sua visão obsessiva na indústria de Hollywood, Howard se envolve no complexo mundo da aviação americana, onde seus grandes projetos de expansão e engenharia entram em conflito com os de Juan Trippe, fundador da poderosa empresa da aviação Pan Am, vivido por Alec Baldwin. Olha, quanto mais eu lia e conhecia sobre essa figura do Howard Hughes, que por sinal tive meu primeiro contato vendo O Aviador há muitos anos atrás, mais eu tinha a noção de que é meio que impossível fazer um filme só sobre a vida do Howard Hughes, porque
Que personagem, né? Que figura aí que realmente fez muita coisa, tem muita coisa para se falar. Eu definitivamente acho que ainda tem espaço para mais um ou dois filmes sobre o Howard Hughes, mas eu preciso admirar como esse roteiro do John Logan, esse senhor roteiro que ele escreveu, é capaz de abordar tanta coisa ao mesmo tempo em que ele coloca como foco, como grande núcleo, essa paixão do Hughes pela aviação. O roteiro do Logan foca bastante em como o Howard Hughes é um cara apaixonado por aviões, pelo projeto, essa grande obsessão que ele tem, né, em construir o futuro, em atingir uma meta impossível. E é muito bacana ver como todos os outros elementos mais complexos são derivativos desse elemento de aviação. Você vê o glamour, o charme, toda essa parte de Hollywood, meio que 80% só pela produção do filme dele, o Hells Angels, que é justamente sobre combate, sobre dogfighting, sobre cenas aéreas muito bem coreografadas. Todo o lado político da participação dele na Segunda Guerra Mundial vem desse envolvimento com a Força Aérea, com a construção de novos e exclusivos aviões para uso americano. Todo o enfoque no romance com estrelas de Hollywood que ele tem sempre está caminhando em paralelo com a aviação também. E o grande conflito dramático, né, que move o terceiro ato inteiro, esse embate do Hughes com o Juan Trippe e o próprio Senado dos Estados Unidos, muito bem representado por esse ótimo antagonista do Alan Alda, também envolve a questão de aviões, né? Então eu acho muito legal que esse filme se chama O Aviador, ao invés de se chamar Hughes ou Howard, né, um desses títulos genéricos de biografia, porque tudo está girando em torno desse elemento, assim como o grande desafio do Hughes em enfrentar o transtorno obsessivo-compulsivo dele, o início da decadência, que literalmente colocaria ele no chão. Tudo isso é muito bem amarrado, eu acho que é um roteiro com uma ótima estrutura, né? Eu sei que tem muita coisa e eu até admito que o terceiro ato, com as audiências, com a treta envolvendo o Hughes e a Panem, pode ficar um pouquinho arrastado. Eu acho que o filme vai numa crescente muito forte dos dois primeiros atos. O terceiro, depois da queda do avião, do acidente, ele é um certo respiro, e eu sinto que o John Logan realmente poderia se beneficiar de lá mais uma meia hora, assim, para poder dar o enfoque necessário nesse conflito do Howard Hughes. Mas, tirando isso, né, tirando essa questão de ritmo de terceiro ato, eu acho que o Logan faz um excelente trabalho de adaptação. E olha, quanto ao envolvimento do Martin Scorsese como diretor aqui, eu confesso a vocês que O Aviador foi a primeira vez que eu ouvi o nome de Martin Scorsese. Pois é, esse foi o meu contexto para conhecer Scorsese. É um filme que estava saindo bem quando eu estava começando a me interessar mais por cinema, né? O Gangue de Nova York eu nem tinha associado a Martin Scorsese, e vendo agora, tantos anos depois desse primeiro contato, eu acho que O Aviador é uma das lupas mais interessantes de estudo de personagem que ele já fez. Ao contrário do Toro Indomável, que eu considero um filme bem mais, o termo em inglês é stripped down, que é meio que mais cru, visceral, preto e branco, bem centrado nas performances mesmo, O Aviador usa praticamente todos os recursos de linguagem cinematográfica, de tecnologia, de efeitos visuais, para literalmente te colocar o máximo na cabeça e na experiência desse personagem. Você tem no Aviador essa mistura bem interessante de escala gigante, de ópera mítica, desde o primeiro plano do jovem Howard no banho, quase como se ele estivesse esperando para ser coroado, para ser levado ao mundo para essa grandeza, que se concretiza nessas grandes sequências que capturam a beleza dos voos, as ideias do Howard. A sequência do Hells Angels é um primor nesse sentido, e também o terror, né? Tem uma grande representação do mito de Ícaro, né? Do cara que voa perto demais do sol e se queima, perfeitamente representado pela sequência aterradora da queda do avião do Howard em Beverly Hills, que é muito bem feita, muito bem orquestrada. O uso de efeitos práticos aqui, quando aquela turbina nitidamente real passa pela lente da câmera, eu acho que é fenomenal. Você consegue a escala grande tanto para a beleza quanto para o terror. E ao mesmo tempo que você tem essa escala gigantesca, esse nível operático, o Scorsese não deixa de apresentar aquele olhar bem experimental e bem intimista que a gente observou aqui no Taxi Driver e no Toro Indomável, especialmente quando ele retrata o transtorno do Howard Hughes, né? Eu sinto que todas as sequências que estão ligadas ao toque dele, a fobia de germes e os ataques de ansiedade que ele tem, representam os melhores momentos de direção do filme inteiro para mim. Em especial, toda a sequência do Howard trancado
trancafiado na sala de projeção, com os filmes dele sendo projetados no corpo nu dele, é um trabalho fenomenal e que o gigante, o talentoso, oscarizado Robert Richardson retrata de uma forma excepcional. Você repara numa certa neutralidade das cores no cotidiano mundano de Hollywood, quase um preto e branco sem ser preto e branco, e essas cores vão explodindo para fora durante esses momentos de crise. Sempre ressalta para mim o verde desse banheiro onde o Howard Hughes tem uma crise, e você parece que tem enquadramentos e movimentos que vão diminuindo ele no quadro, quase como se ele estivesse sendo espremido, como se ele estivesse encolhendo. Por exemplo, você aprende muito sobre como um diretor enquadra uma conversa bem simples nessa cena em que o Alec Baldwin vai conversar com o Howard através da porta, e o Baldwin é enquadrado de baixo para cima num plano chamado contra-plongé, que faz ele parecer um gigante perto do Howard, que aparece bem menor no plano plongé, e ainda por cima no escuro, né? Você vê a diferença dessas duas tomadas, e é assim que um bom diretor sabe tornar um diálogo simples no momento que é visualmente estimulante e que conta tudo que você precisa saber sobre os dois personagens. E eu não poderia deixar de mencionar mais uma vez a grande Thelma Schoonmaker, a montadora desse filme, em mais uma colaboração premiada com Scorsese. O que a gente tem de destaque aqui, além do ritmo bem frenético e acelerado da primeira metade do filme, são as ótimas transições de cena. Tem um corte no Aviador que eu levo pro resto da minha vida, é um dos melhores cortes que eu já vi em qualquer filme, e é o clássico exemplo de como um corte conta toda a história. O filme meio que inteiro tá resumido nesse corte, que mostra a mão do Howard Hughes passando pelas costas da Katharine Hepburn, numa transição que depois leva para um plano bem parecido, mas agora é a mão do Howard Hughes passando pela lataria de um avião. Tudo tá resumido nesse corte. Esse cara ama aviões como ele ama sexo. Basicamente, toda a dramaturgia resumida em um corte só. Tem que ser muito gênio pra pensar nessas coisas. Eu também adoro como a Thelma usa muitas telas divididas bem criativas, especialmente essa que usa o fogo de uma lareira para dividir uma conversa de telefone, que novamente ajuda a tornar o visual do filme bem elaborado, bem estimulante, e também meio que representa essa hiperatividade do Howard Hughes, né? Ele tá em múltiplas mentalidades e ideias ao mesmo tempo. E como esse especial é bem centrado no aspecto de parceria, também naturalmente tenho que destacar a performance do Leonardo DiCaprio, porque eu sinto que é um ponto de ruptura bem relevante para a carreira dele, porque o Leonardo DiCaprio naquela época, né, era aquele rosto bonito, aquele cara que estava nas capas de revistas, e algumas pessoas não levavam ele tão a sério como ator dramático, apesar dele ter feito ótimos papéis no passado. E eu sinto que o Aviador é o típico papel onde ele vai mostrar o que ele pode fazer, a maturidade, a seriedade, a imersão que ele entrega, né, com o sotaque, com a performance física que é muito bem trabalhada. E o casting do DiCaprio é muito interessante porque, apesar do Howard Hughes ser de fato uma figura mais jovem no começo da história, quando você vê o Leonardo DiCaprio nesse filme perto dos outros personagens que são mais velhos, são mais senhores, você vê o quão deslocado e o quão imaturo ele parece, o quão ele tem que mostrar que ele é capaz de fazer o serviço, o que de certa forma reflete bastante a performance do DiCaprio também. Então eu acho que é uma ótima performance, eu acho que ele fica melhor ao longo do filme, ele consegue amadurecer muito bem dentro do papel do Howard, das dificuldades que ele tem com o toque. Então pra mim é o típico de trabalho de atuação intensa, mas muito coerente no que ele tá tentando fazer. Eu também gosto muito do elenco de apoio do Aviador. Toda vez que eu assisto, eu esqueço, por exemplo, que o Willem Dafoe tem uma cena, que o Jude Law aparece do nada como Errol Flynn, mas eu gosto especialmente dessa espécie de bromance que o Howard Hughes tem com o gerente comercial dele, o Noah Dritch, do John C. Reilly, e o professor Fitz, vivido pelo Ian Holm, né, que é um meteorologista que é chamado para encontrar nuvens para ele, mas que acaba sendo um amigo dele pro resto da vida, né, pelo menos até o final do filme. Assim, claro, como as personalidades de Hollywood que são muito bem representadas aqui. Cate Blanchett ganhou seu primeiro Oscar interpretando a Katharine Hepburn, e é realmente uma performance que chama muita atenção, apesar de eu confessar que no início, as primeiras cenas da Cate Blanchett como a Hepburn, eu acho um pouco cartunesco, acho um pouco caricato, eu vejo como um retrato daquela atriz ao invés de uma pessoa real. Porém, eu acho que é um trabalho que vai ficando melhor à medida em que a própria Hepburn é mais humanizada no filme, né? As cenas que ela tem com o Howard Hughes, onde eles estão discutindo a relação deles e a forma como os dois são parecidos nas suas peculiaridades, aí sim eu vejo a Blanchett fazendo um ótimo trabalho para botar esse ícone de Hollywood com os dois pés no chão. E de certa forma é meio que a relação
que quebra o Howard Hughes pra sempre, né? Ele meio que não supera a Katharine Hepburn e eu acho que tudo isso é muito bem representado, o que resulta, né, na outra performance que eu acho que não é tão marcante, tão memorável, que é a Kate Beckinsale fazendo a Ava Gardner. E pra ser sincero, eu não entendo muito bem por que a Ava Gardner tá nesse filme, né? Eu sinto que a única função dela é meio que ser a outra que o Howard Hughes tenta conquistar pra esquecer a Katharine Hepburn, basicamente. Mas no geral, eu adoro O Aviador, eu acho que é um olhar fascinante, muito bem conceituado do Martin Scorsese em cima de uma figura que, né, definitivamente tem muito pra se destrinchar, tem muito pra se analisar. É um filme um pouco inchado, especialmente no terceiro ato, mas que pra mim representa um dos estudos de personagem mais legais que o Scorsese já fez, uma grande performance do Leonardo DiCaprio e eu acho que uma das realizações técnicas mais impressionantes que o Scorsese já fez. Pra O Aviador, eu dou uma nota 9. E no lado financeiro, O Aviador faria sua estreia nos cinemas americanos em 24 de dezembro de 2004 com 9,400 milhões de dólares, arrecadando 102,610 milhões na bilheteria doméstica e 213,719 milhões no mundo inteiro. Não foi o suficiente para cobrir o orçamento do filme, mas O Aviador foi um grande sucesso na temporada de prêmios daquele ano. Ele foi indicado ao Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor ator por Leonardo DiCaprio, melhor roteiro original, melhor ator coadjuvante pro Alan Alda, né? Eu sempre esqueço essa indicação e fico muito feliz quando eu lembro dela. E o filme saiu vitorioso em 5 categorias, com melhor atriz coadjuvante para Cate Blanchett, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor figurino e mais um de montagem aí para Thelma Schoonmaker. Bom, mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários depois o que vocês acham de O Aviador e o que vocês acham particularmente da performance do Leonardo DiCaprio. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.